Mauro, o seu assunto predileto, seu, né? Seleção brasileira e eliminatórias, portanto eu vou diretamente a você. A coletiva do Neymar te trouxe alguma esperança, além do fato de ele ter reclamado do UOL, falou que o UOL não fala direito o que ele fala, escreve e tudo mais e Nisso tal. ele está certo, hein? Nisso ele está certo, vamos falar a verdade. Esse pessoal do UOL, vou te contar. Vou te contar. Mas você. Fofoqueiros. Fofoqueiros. Isso. Diferentemente do Arnaldo, que vai falar daqui a pouco, e tá achando que o Neymar pode se emendar, você acha que o Diniz é capaz de fazer isso? Você tá com alguma empolgação com a seleção brasileira? Zero, zero. Empolgação com a seleção brasileira. Você tá brincando, né? Sacanagem comigo, né? Tô dando a mínima pra seleção brasileira. Quero, sei lá, eu quero que eles parem de jogar e deixem os clubes jogarem. Brasil e Bolívia, gente. O Brasil vai enfrentar de novo a Bolívia. Na última Copa eliminatória, o Brasil 5-0 lá em Itaquera. Agora de novo a Bolívia. Eles ainda colocam a carne assada na frente da seleção brasileira. O time mais fraco, que fora da altitude não oferece muita resistência. Aí ontem um show de elogios ao Fernando Diniz. Eu acho que aquilo é tudo muito político. O Neymar elogia o Fernando Diniz, o Fernando Diniz elogia o Neymar. O que eu vejo é mais uma composição que vai se desenhando. O Fernando Diniz começa com uma preocupação muito grande de agradar o Neymar e vice-versa. Então parece até um pacto silencioso, mais ou menos como havia entre o jogador e o ex-técnico da seleção. O Tite também era assim. O Neymar era intocável. Intocável. E continua sendo pelo jeito que o Fernando Diniz. Eu tô chegando agora, não vou, como diria Lúcio de Castro, não vou chegar, não vou ser aquele cara que entra no salão e atira no xerife. Então vão chegar manso. Né? Vou compor aqui com o general da banda, com o chefe da turma aqui, que é o camisa 10. E o camisa 10 também, pô, beleza, o chefe chegou manso, vamos elogiar também e tudo. Ele falar que o Fernando Diniz, ele fez o quê? 2 treinos? Faz coisas que nunca viu nenhum técnico. Pelo amor de Deus, gente, não é possível. O Fernando Diniz ele é diferente de muito do que se faz no Brasil pela mediocridade para baixo que impera no futebol brasileiro há décadas. De um futebol pautado no erro do adversário, da rejeição à bola, de vários técnicos, até fazendo sucesso aqui com um jogo horroroso. E ele, pelo menos, tem uma diferença, uma característica que se tornou peculiar, porque essa linha de trabalho ela passou a imperar. Que é um cara que quer jogar com a bola, ele quer ter a bola, ele quer atacar, ele quer jogar futebol, ele quer que os times dele tentem jogar futebol. E não evitem que o adversário jogue pura e simplesmente só isso e jogue no erro. Não. Tem que marcar, mas tem que atacar, tem que ter a bola, tem que ter prazer de ter a bola. Não vai sair no chutão, né, toda hora. Então, assim, ele tem as suas características, algumas virtudes, alguns exageros, mas é um técnico diferente. Não deveria ser. O futebol brasileiro, pela qualidade média dos seus jogadores, brasileiros e estrangeiros, né, que atuam por aqui, deveria ter mais técnicos que gostassem de ter a bola, de jogar bola, e não jogar só no erro do adversário, e não jogar só para impedir que o adversário jogue. Detalhe do só, tá? O só, nesse contexto, é muito importante. Ou seja, tudo isso é necessário, mas é pouco. E muita gente passou a jogar assim aqui no Brasil e com sucesso. Alguns são elogiadíssimos até hoje com esse tipo de jogo. O que foi domingo, Corinthians e Palmeiras? Uma porcaria de jogo. Por que aquilo? Qual a estratégia dos times? Alguém queria vencer de verdade? Isso é muito comum aqui no futebol brasileiro. Muito comum. E não é de hoje. O Fernando Diniz é diferente. Pena ele ser diferente. Seria legal se tivéssemos mais técnicos aqui trabalhando no Brasil com essa característica. Mas daí a dizer que ele é diferente de tudo que ele já viu, realmente é muito estranho. É muito estranho. Muita rasgação de seda. E, sinceramente, Brasil e Bolívia, como diria Fernando Calazans, não me pega! Grande, grande lembrança. Ó, aqui, ó, o Adalberto tá falando assim: vim aqui só para ouvir o Trajano esculhambar a enquete do âncora, já aconteceu, você volte lá no começo do programa, se bem que o Trajano ainda tem possibilidade de dar mais uma cornetada. O Fernando Roberto fala: saidinha de início com o Ederson, que sabe jogar com os pés, perde 90% da emoção. Interesse zero para esse jogo, diz ele. E o Raí Ferreira fala: não querendo cornetar a enquete do âncora, mas a opção mais escolhida está sendo estou curioso, que não está na enquete, diz aqui o Raí Ferreira. Arnaldo, você está curioso? Você, pelo menos? Bastante. Muito mais que os nossos companheiros aqui. Muito mais que o Juca Pacheco. Aliás, Juca Pacheco é assessor do Fernando Diniz. Juca Pacheco era assessor do São Paulo Futebol Clube. Hoje é assessor do Fernando Diniz. Tá vendo? Esse é o Juca Pacheco, literalmente.
Eu tô bastante curioso. Há muito tempo eu não ficava tão curioso com o jogo da Ah, seleção. peraí, Porque peraí. era. Não, parei. Não, Há mas eu vou muito chegar tempo eu não lá. Eu ficava vou tão chegar lá. curioso. Parei. Tô É, muito, Por favor. pô, mas muito. perto do que via por aí, 6 anos de Mas Tite, eu não eu tive acho, curiosidade sinceramente, nenhuma. sinceramente, eu tô Brasil e mais curioso do que Bolívia, ver a parei. Argentina do Messi jogar contra o Equador. Sinceramente, isso eu já vi bastante vezes, né? Eu já vi o jeito que a Argentina joga. Aliás, parentes do Messi, é impressionante como jogadores espetaculares, quando vai passando uma idade, eles vão se especializando em coisas, em detalhes, né? Então, o Messi e também o Cristiano Ronaldo lá atrás, hoje eles batem a falta melhor do que pênalti. É uma coisa impressionante, é uma situação. Quando é falta, você acha que vai ter gol. E isso é treino, né? Não é só dom, né? É impressionante a precisão do cara, que poderia ter, digamos, já recolhido, né, os seus serviços em relação à seleção argentina, parando com o título maravilhoso, mas ele quis continuar lá e tá lá. E a Argentina, com 80 mil caras no estádio, estão lá suando, mas ganhando do Equador na marra. Não é pelo jogo, pelo adversário, pela eliminatória ou pela dança das cadeiras da eliminatória que vai classificar todo mundo. É que depois de muito tempo a gente pode ter uma novidade em relação à seleção brasileira com os mesmos jogadores. Um tipo de jogo diferente. É o que o Mauro falou um pouco. É uma possibilidade o Fernando Diniz fazer mais ou menos o que faz nos times deles com a seleção brasileira, com os mesmos jogadores que já vinham jogando. E aí já vai ter muita novidade. É um tipo de jogo diferente, é um tipo de jogo sem posição nenhuma fixa, o oposto do Tite, que engessava todos os jogadores, parecia um trilho no lado do campo, né? A grande discussão da seleção do Tite era como os jogadores brasileiros, que são muito bons na Europa, não conseguem jogar quase nada na seleção brasileira. Não era? Era mais ou menos isso. Era o enigma. Quem sabe agora? E aí entra o Neymar nessa história, assim, não pela relação com o Diniz, não pela. Eu concordo com esse discurso de rasgação de seda. Eu quero ver se o Fernando Diniz faz o Neymar jogar futebol coletivamente. Essa na fase final da carreira. Essa talvez seja a grande charada. E o grande desafio e o grande trunfo do Fernando Diniz no comando da seleção brasileira, em 9 meses, seja lá o quê. Transformar o Neymar, enfim, num jogador coletivo, e não naqueles lampejos individuais, como ele faz normalmente nos times que ele dirige. Ele fez com o Paulo Henrique Ganso, quem sabe ele possa fazer com o Neymar, né? E acho que até possa fazer uma função parecida com o Paulo Henrique Ganso, ou seja, uma coisa muito diferente do que ele fez a vida toda. Veremos. Por isso a curiosidade desse jogo. Sexta-feira, meio de feriado, 9h45 da noite, se não fosse o Diniz, a gente não ia ligar a televisão. Nós vamos ligar. E olha que assim, aqui. E outra, o Fernando Diniz, ele carrega aquele mantra, né? Adoro o Fernando Diniz desde que não seja técnico do meu time. Muitos torcedores do Fluminense hoje destruíram essa máxima. Embora alguns ainda continuem desconfiados, mesmo com o time na semifinal da Libertadores. Coisa rara, mas está na semifinal da Libertadores. Para a seleção, acho que tem tudo a ver. Porque a seleção não basta ganhar da Bolívia, ou ganhar da Argentina, ou ganhar do Uruguai. A seleção brasileira tem que fazer alguma coisa diferente a mais. Para nós, para os críticos, para a torcida em geral. É o que a gente espera. A seleção brasileira é a única equipe que pode ter uma seleção uma Copa que perdeu, mais lembrada que uma Copa que ganhou. Nenhum time é assim, né? Eu gosto mais daquele time lá nosso. Não, eu gosto mais do time nosso que ganhou. E a seleção brasileira tem alguma coisa diferente. Pode ser que o Diniz se encaixe nessa coisa. O dinizismo, como se fala, né? Então eu estou bem curioso, sim. O Arnaldo. Estarei assistindo, sim, com atenção, sim. E acho que depois de alguns jogos, esses dois primeiros não são nem desafiadores, mas o Diniz vai ter no front. Jogo com a Argentina no Brasil, vai ser legal, hein? Com Messi e companhia, vai ser legal. Jogo com a Espanha, na Espanha, vai ser legal também. Jogo com a Inglaterra e contra Portugal, serão legais também. E nesses 9 meses, se ele fizer alguma coisinha diferente, aí ele vai colocar
essa situação do Ancelotti e tal, a provável sucessão, com uma grande interrogação. Esse é o risco. O outro risco, aí eu tenho que também ser coerente com o que eu penso, é o acúmulo do cargo. Né? O que vai acontecer com o Fluminense nesses períodos que ele não estiver coordenando. Esse é um grande risco. O Fluminense renovou com o Felipe Melo, na ausência do Diniz e tal, mas a comissão técnica do Fluminense e o treinador estão trabalhando com a seleção brasileira. Esse vai ser um risco desse acúmulo de cargos. Mas curioso, eu estou pra caramba nessa sexta-feira maravilhosa. O Arnaldo, queria acrescentar, quando você fala do Neymar, ao que tudo indica, segundo os que viram os treinamentos lá em Belém, teremos um Neymar exatamente como o Ganso, flutuando, então, sem posição fixa, jogando em... E é interessante pensar isso. É interessante. Porque ninguém vai pôr em dúvida o talento dele. Né? Eu acho engraçado vocês falarem isso. Eu acho muito engraçado vocês falarem isso. Primeiro, o discurso do Arnaldo tem um certo cinismo no meio. Me desculpe, Arnaldo. Porque vale tudo isso que você falou, mas o adversário é a Bolívia. O pessoal pode plantar cambalhota, dar pirueta, não sei o quê, sabe? Que não tem dedo de Diniz nenhum numa vitória sobre a Bolívia. Segunda coisa, você falou que os velhos começam a se aprimorar. Caso do Cristiano Ronaldo, do Messi, que fez gol de... Qual é o aprimoramento que a gente pode esperar do Neymar? Segundo, ou terceiro, o Neymar já foi testado. Não é novidade o Neymar jogar. Agora é o Diniz que inventou. O Neymar já jogou na ponta esquerda, de centroavante, de meio de campo. Só não jogou no gol. Todos os treinadores passaram pela seleção brasileira com ele jogando. Então, vamos com calma. Beleza, contra a Argentina, aí sim, aí a gente pode ver se tem alguma coisa. Agora, pegar a Bolívia, pegar o Peru, parei, pô. Que é isso? Essa é uma boa discussão, mas Juca, continua, porque essa questão do aprimoramento dessa posição do Neymar. Eu não sei se desse jeito, não sei, não sabe como ele vai jogar, mas como se está se anunciando que ele vai jogar, ele já jogou, jogando para tudo que é lado. Isso eu não sei. Fala. Então, a minha curiosidade é exatamente essa, quer dizer, eu acho que nós vamos ver um time, pelo menos tentando jogar um futebol mais ao nosso gosto do que o futebol que o Tite implantou na seleção brasileira. Então, essa é a minha curiosidade por ver a seleção jogar, seja contra quem for. E estou cada vez mais convencido da diminuição das diferenças. Quer dizer, ontem vimos outra vez uma seleção olímpica de Marrocos ganhar da seleção brasileira, com o Vitor Roque, com o Paulinho, enfim, com o Matheus Cunha no gol, ganharam de novo. A seleção principal. Com o Ramon, né? Com o Ramon, O Ramon foi uma invenção, né, Ju? O Ramon é uma invenção, né? O Ramon nunca se qualificou para nada, é técnico de um time da CBF. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, não vai para lugar nenhum com o ramonismo. Mas a gente fica... mas o Ramon é uma piada. A gente sempre fica e tendo por que escolher um culpado, mas o fato objetivo é que o futebol brasileiro saiu do primeiro patamar. Faz tempo, quem sabe o Diniz traga de volta. Essa é a minha expectativa, a minha curiosidade. Só isso. Só um parênteses aí sobre essa história do Ramon. Juca e Arnaldo Pacheco do lado direito do round. Isso, exatamente. Pachequismo, dinizismo estão imperando no programa de hoje. E o cinismo. Tudo também. Isso em função de um jogo às 10 da noite em Belém do Pará contra a poderosíssima Bolívia. Agora fica a pergunta, então. Já que ele conseguiu fazer do Ganso, aquele jogador que a gente tanto esperava, que está jogando o filho no Fluminense, por que não bota o Ganso, então, porra? A seleção? Mas não é verdade? Pra que? O Neymar vai fazer o papel do Ganso. Então põe o Ganso, porra. Eu cheguei a escrever sobre isso, que não me surpreenderia se ele convocasse o Ganso. Que o Nino e o André, ele teria o aval de convocações anteriores para convocar. Mas que eu não me surpreenderia
se ele convocasse o Ganso, já que o Cano ele não pode convocar. E ele não convocou. Aí seria mais ou menos como o Corinthians, como o Tite convocando o Fagner, né? É a dose, né? O Ganso nem é protagonista do Fluminense, gente. Não, eu não quero dizer que ele nem é protagonista do Fluminense. O que eu quero dizer... o Ganso voltou a jogar um futebol aceitável. Mas os protagonistas são Cano, André, Arias, Fábio. Vários jogadores estão à frente do... O Ganso não é o principal jogador do Fluminense. Eu estou reivindicando, eu acho que eu não me fiz entender. Não, seja, eu entendi, Trajano. Eu estou dizendo... eu estou entendendo o que você está falando. Se é para botar o Neymar fazendo o papel do Ganso, então bota o cara que ele está fazendo o papel. Sim. Porque ele quer encontrar um lugar para o Neymar. Ou seja, o Neymar quer dizer que ele não transformou o Ganso no Ganso 2010. A bronca do Mauro é em mim, não é em você. Comum, razoável. É um jogador razoável. Ele não, o Ganso 2010 não dá para voltar 20 anos no tempo, mas que ele conseguiu quero dizer tirar o seguinte, ele conseguiu tirar o cara, mas o cara estava no fundo do poço, ele não jogava em lugar nenhum, Arnaldo. Ele agora consegue utilizar o Ganso, mas o Ganso não é um jogador. Ele dá quantas assistências por campeonato? Quantos jogos ele decide? Ele participa bem na engrenagem, é um jogador inteligente, lúcido, então ele é uma peça importante ali. Mas o Ganso não é o protagonista do Fluminense, como no Santos ele dividia protagonismo com o Neymar. Sim. Então, assim, ele já joga com o Fernando Diniz já tem tempo. Então, o Diniz conseguiu recuperar o Ganso como jogador, porque ele já era um jogador que ninguém nem lembrava mais dele. Mas ele não é o protagonista. Então, assim, ele não é um jogador de seleção. Ele é um jogador para o Fluminense ali que funciona dentro da maneira como joga aquela equipe. Agora, o que está se vendendo desde ontem com esse discurso do Neymar é que o Diniz é quase um milagreiro, que vai chegar ali e vai tudo funcionar. O Diniz é um técnico que faz coisas que eu nunca vi. Meu Deus, gente. Quantos técnicos o Neymar teve no futebol europeu? E aqui no Brasil também? É tão diferente assim? Me parecem declarações muito políticas /protocolares, sabe? Me passa essa sensação. Não gosto, não. Mas problema deles. Como eu não ligo para a seleção, só estou falando aqui porque o âncora colocou essa pauta no programa, senão nem falaria de seleção.